eu acho que a gente está nesse processo de botar as cartas na mesa. E a gente tem uma opinião parecida. Já, por exemplo, a Sil, como com ela, a aproximação segundo a Silvia foi assim desde o começo e ela sempre foi desse jeito, a Silvia não tem essa percepção dessa virada de chave. Pra mim é muito mais evidente, porque eu acho que eu fui a última pessoa que ela foi se relacionar. Entende? Sim. Ela disse que ela era sua amiga desde o Não, começo no começo também. a gente era bem próxima, só que depois que houve a Gretchen negócio se da afastar, esfera. não, até um pouquinho antes, eu senti que ela ia mais lá do que aqui. E aí depois eu fui percebendo mais ainda quando o Vitão chegava e ela tirava. E eu verbalizei isso pra ela na festa. Que eu sentia... Mas isso era nítido no nosso, Entre nosso nós, lado. sim. Da brincadeira que ela Silvia e tirou. André tinham essa percepção também que eu me lembro. Sim. Do tipo, quando o Vitão chega, ela tira. Sim. E que o Vitão vinha e que ela não vinha. Eu tinha essa percepção. E Sim. você, o Rada também. Acho que O Rafa também, Então, Rafa também. então pronto, era uma percepção dos 6, por exemplo. Que isso acontecia. Só que assim, isso que é o difícil. A gente quer deixar de conviver com ela? Não. Não. E aí eu me sinto na coisa assim, será que estamos sendo injusta? Porque a Silvia usou a palavra assim, agora ela está do nosso lado. E aí meu medo eu tô com o pé atrás por tudo que já aconteceu, e às vezes ela realmente está do nosso lado, agora. Só que a gente não tá Sim. conseguindo, porque é tudo, por eu ter um pé atrás, tudo eu acho que é forçado. Você entende? Não, mas não é só por ter o pé atrás. É por coisas que aconteceram. São as atitudes dela que fazem a gente achar que é forçado. E a gente consegue pontuar algumas situações. O Rada acabou de me contar uma coisa, a hora que a gente estava ali no deck, que eu não sabia. Ele disse que ela pegou e falou assim, não, porque quando a gente foi excluído, aí o Rada falou assim, não. Quem foi excluído fomos nós. Então assim, ela tá querendo se incluir nisso. Que foi quando ela falou do grupão. Porque, Thali, a visão dela é como se... E eu vou falar isso, é a percepção que eu tenho da visão dela e não tem nada a ver com se é isso mesmo que acontece ou não, porque não tem como a gente saber. Na visão dela, o fato da gente não ter ido caminhar junto com esse grupão é como se a gente fizesse um papel de vítima ou de excluído. Eu acho que na visão dela é isso. Em alguns realities, a pessoa que é a... ignorada. Ela cresce no jogo, Sim. entendeu? No primeiro momento, eu achei sacanagem a galera ter combinado de votar em vocês e a gente se posicionou para defender vocês. Poderia simplesmente a gente ter se posicionado e beleza, e a galera ter reconhecido o erro e o jogo ia seguir um outro caminho. Ou poderia a galera ter declarado guerra, que foi o que aconteceu. Essa escolha não foi minha. Eu só fui ser justa. Então eu não forcei um bagulho, entendeu? Eu só fui ser justa. Eu não acho certo. E as pessoas podiam falar assim, não, beleza, desculpa, Thali, a gente realmente vacilou, porque a gente fez isso, e tá tudo bem. E aí seguiríamos um outro rumo no jogo. Mas a gente entende isso com essa naturalidade, porque as coisas foram naturais. Mas ela está fazendo uma leitura de quem já tem vivência em reality, de repente. É a verdade dela. E aí, pra você ter uma ideia, olha como é que ela está enxergando a gente. Como se a gente fosse os excluídos. E não é excluído, foi a nossa opção não caminhar com eles. Sim. Talvez se eu tivesse, por exemplo, olha como é que você vai começando a somar o quebra-cabeça. Talvez, se eu não tivesse enfrentado o Dominic quando ele fez o que fez com o Everton, será que a gente não estaria ali convivendo com ele? Sim. Porque se eu estivesse convivendo com ele, será que ele teria me agredido? Não. Entende? Olha como que o jogo poderia ter tomado um outro rumo. E não tem como a gente fazer essas coisas com previsibilidade. Se eu fui falar com o Dominic numa boa, sem apelar, como é que eu ia imaginar que ele ia estourar? Como é que eu ia imaginar que ele ia ser tão ignorante? E ele estourou do pior depois de quase 30 dias, que ela mesma disse. E aí, por exemplo, quando a Adriana começa a falar uma mentira e eu só interrompo a primeira frase dela, que ela estava distorcendo, que mudaria total o sentido do que ela ia dizer, ela me manda calar a boca e eu só respondo, cala a boca não. Como é que eu vou ter uma bola de cristal de imaginar que o Dominic ia fazer o que ele fez? Entendeu? Então, assim, eu tô falando isso porque
Porque nada do que aconteceu na nossa trajetória até aqui foi intencional. Que é o que a Gretchen falava de mim, que eu queria sempre fazer vídeo de vítima e ela é ruim. Mas quem me acusou do leite foi ela. Quem te atacou? Quem me atacou foi ela, do Neida. Você ia imaginar que ela ia ficar... Que ela Não. ia imaginar que você usou o leite? Não. Você ia imaginar que ela ia... E eu só soube porque ela contou pra Giovanna e pro Diego. E porque ela comentou com você, eu já sei quem é. Então, aí você tá se fazendo de vítima ou você tá de fato sendo uma vítima de uma acusação que ela tá fazendo? Sim. Entende? Então, assim, não é... Tipo assim, eu sempre falei isso, Thali. Eu não tenho medo de jogar sozinha. Então, não vamos fazer de vítima. De, ai, coitadinha, não tenho amigos, ninguém fala comigo. Nunca. E tipo, em momento nenhum do jogo alguém vai conseguir ver um jogo meu assim e nem teu. Porque, por exemplo, beleza... A galera ali se uniu, a gente se uniu aqui, beleza. Eu prefiro poucos, mas eu prefiro bons. Sim. E não é sobre fazer um papel ou não fazer um papel. É o jogo que a gente quer fazer. Porque a gente tem, e principalmente nós dois ali, Rada e Rafa e nós duas, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Então, assim, o jogo fica mais leve, assim, você tendo alguém do teu lado que você sabe que você pode sentar, se abrir, que a pessoa não vai viajar na maionese, que não vai te dar um conselho errado. E aí, assim, pegando esse fato dela estar querendo se colocar agora numa posição como se ela tivesse sido excluída, nem a gente se sente assim, Então, o que foi quando ela usou a palavra grupão? Nem a gente fica usando essa palavra. Tipo, que assim, tá quando fazendo? o grupão... Só que então, assim... só que ela não tá lembrando que ela era amiga de todo mundo no grupão e que ela ficava 90% do tempo dela Sim, lá porque dentro. ela não queria ficar perto da gente. E quando eu me incomodo com você, que a Silvia falou assim, pode ser ciúmes, mas não é um ciúmes tipo assim, mas você chegou agora e você quer tipo... eu não sei explicar, é como tipo se eu pensasse assim, mas ela tá com a Carol agora e eu tô tipo antes e ela quer na frente passar o abraço, ela quer sentar no meio. Pode ser besta, mas na minha cabeça, tipo... Mas, por exemplo, a gente não tem muito claro uma ordem de preferência, assim? A gente não é fechado nós três? Depois vem Rai, depois vem Cris. Por quê? Porque elas chegaram depois. A gente gosta deles, gosta. Sim, mas, por gosto. exemplo, pega um momento do jogo que tiver 5. Eu duvido que você vai votar em mim, eu vou votar em você. A gente vai em Cris, Cadu. Sim. Isso é óbvio, entendeu? Só que talvez ela esteja forçando, tentando fazer um favoritismo para na hora que o negócio ir afunilando. Por isso que eu tô te falando, ela é jogadora. Para na hora que o negócio ir afunilando, ela ter ali uma prioridade, talvez. Entende? Sim. Então, assim, quando ela E eu elege o sinto grupão também como tipo, as que ela quer pessoas mostrar pro público que sempre esteve com a gente. Porque ela verbaliza coisas que não que aconteceram. não aconteceu. É isso. Tipo, eu sinto que ela quer mostrar que sempre esteve. E eu fico, mano, mas calma, tipo... Ai, quando ela falou na votação com o grupão... Mas assim, até ontem, tipo, se o grupão tivesse aqui, ela ia estar lá. Exato. E é umas coisas, Thali, que a gente Que a gente nem pega- usa isso de exemplo. Não, e umas coisas de fala que ela tem, por exemplo, que a gente pega algumas vezes mais, em outra, não é nem essa semana, nem semana passada, eu acho que foram coisas um pouco mais pra trás. Ela falando assim, eu já vi ela falando assim, não, né, tá, porque a gente, desde a primeira semana que a gente já tava ali junto. A Carol, eu vim falar realmente depois, mas a gente tá junto desde a primeira semana. Não, e na primeira eu tava mesmo. Aí você fala assim, não, beleza, na primeira semana a gente trocou ideia legal, mas ela não pode levantar uma bandeira que vocês eram já amigas na primeira semana. Mas beleza, foi uma pessoa que eu tive proximidade. Aí depois o que você começou a perceber? Que na segunda semana, que quando a Gigi saiu, ela tava muito mais pro E olha lado que da loucura. Gretchen do que do teu. A Giovana, um pouco antes de sair, ela me falou assim, vamos ficar de olho no Vitão. Porque ele soltou alguma coisa que a Giovana era infantil, alguma coisa assim, ela soltou alguma coisa. E eu falei, amiga, a gente não tem provas. No mesmo dia ou no dia seguinte, teve o quebra-pau com o lance da esfera. Tipo, E ela aí apontou. eu saí de lá e falei pra Uhum. Giovana, a prova veio. Eu saí de lá, a primeira coisa que eu falei pra Giovana. Ah, tá. Antes da Gigi sair. Antes de sair, ela subiu essa bola, porque o Vitão tinha falado alguma coisa da Giovana e do Diego. E aí a Giovana falou, a gente tem que ficar esperto com eles, que não sei o quê. E aí eu falei, amiga, a gente não tem provas. Aí quando aconteceu isso, eu falei, a prova veio. E aí quando eu fui conversar com ela deu a entender pra mim que a gente era tipo, não tinha preferência, não tinha ranking, eu até te contei isso. E aí eu falei, desculpa, eu achei que eu era mais importante, tipo assim, eu criei uma expectativa que não existe. Você vê, eu verbalizei isso. Você fala do quebra-pau lá da esfera, né? Que eles Isso. ainda estavam aqui, lembrei. E ela falou pra mim, vocês são a mesma coisa. Tipo, eu não tenho ranking. Aí eu falei, tudo bem, entendo você, é que eu não sabia dessa proximidade com a Bernadette. Por quê?
O Vitão tinha. O dia que eu tinha falado, que o Vitão tinha falado assim, as máscaras estão caindo, ele tinha falado alguma coisa O mal negócio da carne. Da carne. Eu lembro. E aí o Diego ficou com o pé atrás. Porque chegou na reunião do almoço, o Vitão ficou, vamos alinhar, não sei o que. Aí ele ficou. Ele tava tipo assim com o Gretchen. Aí o Vitão não entendeu. Aí ele não entendeu. Aí eles já ligaram a antena. E aí teve um lance no Neguinho, que o Neguinho também ficou falando que ele tentou, mas nesse caso eu não entendi que foi maldade, não. Acho que foi mais fofoquinha mesmo. Fofoquinha. Mas então, aí teve isso. Aí quando a Gi sai, ela põe eles no rançômetro e dá a herança pra eles. Então ela deve ter visto Algo que a gente não viu ali. algo que a gente não viu. Pode ser deles, até nem deve ser da gente, pode ser deles. E aí vem tudo. Só que eu conversando com você agora, é muito complicado conversar com ela, porque como que eu vou falar, verbalizar pra ela que eu acho que ela está forçando uma coisa, tipo, amiga, não cabe a mim, tipo, eu tô falando de um sentimento dela e às vezes nem é. Você entende? Não é muito complicado você falar, tipo... É, porque assim, eu acho que a gente teria que ir pra uma linha... Porque é difícil você falar pra pessoa, tipo... Porque assim, olha a situação que a gente tá, que saia justa. A gente não quer virar inimigo, a gente não quer se afastar. A gente gosta dela, só não quer confiar. A gente não detesta, mas a gente não quer ser um grupo de 5. Eu acho que basicamente é isso.